Oi pessoal, tudo bem? Eu já tô me organizando aqui para ir para casa, fechando a clínica, mas eu gostaria de falar mais uma coisa, porque eu fiz um vídeo para vocês sobre imaginação ativa, tá? 10 perguntas e respostas sobre imaginação ativa. Eu queria apenas deixar um pouco mais evidente um ponto, que é o seguinte. Como praticar imaginação ativa? Como é que a gente faz imaginação ativa? Tá? Ah, Deve-se levar em conta, certo, que como a psicologia de Jung é uma psicologia empírica, tá certo? É uma ciência empírica, é uma ciência prática, certo? Nós temos um compromisso com uma prática muito grande na clínica de Jung, né? Então, às vezes, quando eu vejo sobre imaginação ativa na internet, eu vejo que de um modo um tanto mistificado, né? De um modo que um tanto, isso é uma coisa muito complexa, ninguém entende isso, ou ninguém entende isso, mas eu entendo, né? Ninguém sabe falar sobre isso, mas eu sei falar sobre isso, né? Ou seja, esse tipo de discurso é um discurso mistificador, né? É um discurso que sai da área da ciência, porque a ciência é um tipo de saber especializado, compartilhado e legitimado por peritos, né? E esse tipo de conhecimento é um conhecimento necessariamente prático, que te leva a uma prática, que te leva a refletir sobre uma prática. O nosso saber é uma reflexão sobre o nosso fazer. É necessário praticar a clínica, né? E o próprio Jung ensinou imaginação ativa, né? Se o próprio Jung ensinou, se há relatos, se há registros de pacientes dele que praticaram imaginação ativa por orientação dele mesmo, né? Nós temos um conjunto de evidências, nós temos algo a observar, algo que pode ser verificado e que pode ser compartilhado, né? Não há, nesse sentido, nenhuma mistificação, né? E, retomando, o que é que Jung dizia à sua paciente Christiana Morgan, né? Que no ano de 1926 o procurou para tratamento, porque ela já tinha tido vários relacionamentos, mas sempre terminava esses relacionamentos, não conseguia se manter afetivamente dentro de um relacionamento, e isso a levava a depressão, frustração amorosa, fracassos afetivos, né? E Jung acolheu essa pessoa e, num dado momento da análise, ensinou imaginação ativa para ela. E ela registrou da seguinte forma, que Jung falou para ela que ela deveria usar o olho dela como uma forma de objetificar a imagem que vai surgir do inconsciente, mas olhando para dentro de si mesmo, né? Olhando para os seus estados psicológicos. Na clínica, eu peço para o paciente fazer isso a partir do seu estado psicológico atual, porque as imagens, quando são carregadas de emoção, são produzidas mais espontaneamente. E criar um vazio na consciência, suspender a atitude reflexiva, né? Aquela atitude discursiva que nós temos, ah, de modo a que imagens do inconsciente espontaneamente surjam. Se você fizer isso, você vai perceber que imagens vão surgindo e você permite que elas surjam, certo? Então você olha para dentro de si mesmo a partir do seu estado emocional, suspende o juízo reflexivo, cria um espaço na consciência para que a fantasia criativa possa acontecer. Você vai perceber que imagens arquetípicas vão surgindo, vão surgindo, vão surgindo, e permita que essas imagens surjam. É simplesmente você deixar as coisas acontecerem. E segundo Jung, no relato que a paciente dele fez dele ensinando a ela a técnica de assimilação dos conteúdos inconscientes, e que está registrado pelo som do Chalazane, né?
Você deve se deixar levar pelas imagens. As imagens vão te levar a algum lugar. Se deixe levar pelas imagens. Não controle essas imagens. Você vai perceber que, em dado momento, essas imagens criam um drama. Elas vão tentar dialogar com vocês e você vai poder dialogar com elas. Elas vão tentar dialogar com você e você vai poder dialogar com elas. Tá? Esse passo a mais que você dá e que eu gostaria justamente de tornar isso evidente, né? Por isso que eu estou fazendo esse bônus. Esse passo a mais que você dá no sentido de conversar com as imagens, de dialogar com elas, né? É o grande passo da imaginação ativa. Né? Você vai conversar com as imagens, vai objetificar as imagens e você vai tratá-las como reais. Essas imagens são reais. Ah, Se a gente for ler a literatura mística, se a gente for ler, por exemplo, O Espelho das Almas, é, é o, es- o Espelho das Almas Simples e Aniquiladas, né? Da Margarida Poret, que foi uma teóloga que inclusive foi morta na Inquisição. A gente vai ver que está lá a alma conversando com o amor, a alma conversando com a razão, né? O tratado do espelho das almas simples e aniquiladas que permanecem somente na vontade de amor. Eu tinha esse livro em casa. É, eu também tenho a Imitação de Cristo. Na Imitação de Cristo você tem uma passagem lá que é a alma conversando com Cristo, a alma conversando com, com Deus, né? E, por exemplo, no meu trabalho de imaginação ativa, eu assim surge muito a figura de Noé, a figura da arca, né? Surge o mito de Deucalião e Pirra e a minha alma conversa com Noé, a minha alma conversa com Deucalião e Pirra, da mitologia greco-romana, de vários mitos. E o que é produzido a partir daí é algo muito significativo para análise, né? Se um paciente me traz uma imaginação ativa, e alguns pacientes trazem, eu leio, eu estudo em casa, e aí em outra sessão, duas sessões, três sessões depois acontece algo naquela sessão, que eu digo, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui remete a tal ponto da tua imaginação ativa. Né? A gente não interpreta, a gente não analisa imaginação ativa, a gente apenas verifica se o paciente está fazendo bem feito. Né? E é fundamental a gente entender que nós podemos conversar com nossas próprias imagens, a gente pode dialogar com nossas próprias imagens, vivenciar o drama, entrar no drama, entrar em cena, de modo a realizar pactos e acordos com, com nossos sintomas, com nossos complexos, né? Com a nossa própria vida. Uma reconciliação de nós com nós mesmos, tá bom? Eu fiz esse vídeo porque eu sei que a imaginação ativa é algo muito delicado e principalmente procure um psicólogo junguiano, por quê? Porque é uma técnica criada por Jung de assimilação dos conteúdos inconscientes para que você possa vivenciar o processo de imaginação ativa, tá certo? Que é algo que tem que ser feito com muita responsabilidade. Tá bom, pessoal? É isso. Muito obrigado.